Bem-vindo ao Tanoshi Nihongo Podcast, o podcast dedicado a você, que assim como eu, quer estudar o japonês por completo. Sorede issho ni benkyou shimashou! Minasan, o genki desu ka? Aqui é o João. E aqui é a Edi. Watashi tachi mo genki desu yo. Você está ouvindo o 17º episódio do nosso podcast, Que também chamamos de episódio 17. Já começou cedo, hein? Mas enfim, caso seja novo por aqui, o Tanoshi Nihongo Podcast é um canal feito para estudarmos juntos o nível inicial do idioma japonês. Nossos estudos de gramática, vocabulário e frases são baseados no livro Minna no Nihongo. Se você ainda não o conhece, não se preocupe. No primeiro episódio do nosso podcast, explicamos tudo o que você precisa saber sobre esse livro para começarmos. Ah, e o melhor de tudo, nosso podcast é sempre distribuído de forma gratuita para que todos possam ter acesso a esse conhecimento. Mas se quiser me mandar uma grana, não vou recusar. Não, ninguém vai te mandar nada. Continuando, no episódio de hoje iniciaremos mais um capítulo do livro, o de número 5, Daigoka. Neste capítulo, vamos estudar as gramáticas necessárias para expressar movimentos e direções, seja para indicar um destino específico, descrever o meio de transporte que será utilizado, como carro, bicicleta, a pé, entre outros, ou informar que não vamos a lugar nenhum. Junto a esses tópicos, apresentaremos duas novas partículas, além de novos vocabulários e expressões. É importante lembrar que recomendamos o uso do livro para acompanhar o nosso estudo, bem como disponibilizamos um material de apoio em formato PDF que contém a lista de palavras que utilizamos e as ilustrações das explicações que você ouvirá. Para acessá-lo, basta ir ao descritivo do episódio, clicar no link e fazer o download do arquivo. Pode ficar tranquilo que o acesso é seguro e gratuito. Reitero que fico à disposição para receber a grana. Posso até passar meu Pix. Liga não, ouvinte, mentira. Isso mesmo, é mentira. Ouvinte, depois a gente conversa sobre isso. O que você disse? Nada, acho que você está ouvindo demais. Ah, sim. Muito bem, vamos começar com o vocabulário. Para começar, vamos falar sobre o vocabulário que será utilizado no episódio de hoje, com a primeira palavra, ikimasu. Ikimasu. O verbo ir. Observe que o verbo está conjugado na forma masu, indicando o tempo presente ou futuro. Dependendo do contexto ou das outras palavras contidas na frase, podemos entender se ikimasu se refere ao presente, vou, ou ao futuro, irei. Para conjugá-lo no passado, usamos a forma mashita, resultando em ikimashita, que significa fui. A próxima palavra, kimasu. Kimasu, o verbo vir. Depois, kairimasu. Kairimasu, um verbo interessante porque seu significado está intrinsecamente ligado a um contexto muito específico, o retorno para casa ou lugar de origem. Mas como assim? Embora geralmente seja traduzido como retornar ou voltar, esse significado não se aplica a todas as situações em que a palavra voltar em português está inserido. Como por exemplo quando digo, eu voltei à escola para pegar a minha mochila, ou eu voltarei ao restaurante amanhã. Ou seja, quando usamos o verbo kairimasu, estamos nos referindo especificamente a um retorno físico à nossa casa ou lugar de onde viemos originalmente, ou então do nosso país de origem, no caso de uma viagem internacional. Mas não se preocupe,
Durante os exemplos que veremos neste episódio, ficará mais clara essa explicação. Por isso, guarde essa informação de lado por enquanto. Em seguida, os substantivos que representam lugares. Gakko. Gakko. Com o significado escola, que aliás foi citado no último episódio especial de kanjis. Depois, confere lá. Em seguida, Supa. Supa. Supermercado. Escrita em katakana, pois é uma palavra de origem estrangeira. E preste atenção na pronúncia, pois as duas sílabas su e pa são seguidas por prolongamento. Logo, supa. E o terceiro, eki. Eki. Com significado estação de trem ou estação de metrô. Quanto à pronúncia, preste atenção que o E inicial é um E fechado e não um E, ficando eki e não eki. A seguir, vamos ver mais alguns substantivos, mas que dessa vez representam meios de transporte. Hikouki. Hikouki. Avião. Preste atenção ao prolongamento da sílaba ko no meio. Hikouki. Hikouki. Depois, fune. Fune. Navio ou barco. O próximo, densha. Densha. O trem. No meio dessa palavra temos a sílaba que apesar de sutil, deve ser pronunciada de-sha. Densha. Em seguida, chikatetsu. Chikatetsu, que é o metrô. A seguir temos basu. Basu, com significado ônibus, o qual está em katakana, visto ser uma palavra que se origina do inglês, bus. Um segundo meio de transporte, também de origem estrangeira, é o takushi. Takushi, o famoso táxi. Nessa palavra, inclusive, temos um prolongamento da sílaba shi, ficando takushi. E o último meio de transporte é o jitensha. Jitensha, a bicicleta, que quase é uma entidade no Japão, uma vez que é muito utilizado pela população. E antes de finalizar essa sessão de vocabulários, vamos a mais algumas palavras, mas essas referentes a um período. Sendo o primeiro, senshu. Senshu, semana passada. Konshu. Konshu, essa semana. E raishu. Raishu, próxima semana. Novamente note, o shu ao final das três palavras possuem prolongamentos do som u. Senshu, konshu e raishu, de modo que shu é o significado de semana. E essas são as palavras que veremos nas frases desse episódio. Por isso, vamos prosseguir. Vamos começar nosso estudo de gramáticas de hoje acessando a página 42 do livro Minna no Nihongo. Lá, encontraremos o primeiro grupo de frases, que começa com a seguinte sentença. Watashi wa supa e ikimasu. Watashi wa supa e ikimasu. Antes de traduzir, faremos a análise palavra por palavra, como de costume. Primeiramente, temos o tópico da frase, watashi, que significa eu, marcado pela partícula wa. É importante lembrar que o tópico é o assunto principal da frase. Caso você não saiba o que isso significa, recomendo que consulte nosso terceiro episódio, onde detalhamos esse assunto. Com isso, já sabemos que a frase se refere a mim mesmo. Em seguida, temos supa, que já vimos anteriormente e significa supermercado, seguido pela partícula e finalizado com o verbo ikimasu,
que também acabamos de aprender, com o significado ir. Nessa sentença, o verbo está na forma masu, isto é, conjugado no tempo presente e futuro. E como não temos elementos adicionais que indiquem o tempo verbal, vamos traduzir para o presente. Logo, eu vou. Então, até agora temos watashi wa, que significa quanto a mim, supae, que se traduz para ao supermercado, e ikimasu, que significa vou. Basicamente, quase todos os elementos dessa frase já foram apresentados em episódios anteriores, exceto pela partícula e, que será um dos nossos assuntos de hoje. Para entendermos corretamente o uso da partícula e na língua japonesa, precisamos saber alguns pontos importantes. Primeiramente, é necessário compreender sua pronúncia, já que, pela tabela do hiragana, essa sílaba é pronunciada como re, mas quando utilizada como partícula, sua leitura muda para e, assim como ocorre com a partícula wa com a pronúncia ha pela tabela do hiragana. O segundo ponto fundamental é compreender a sua função. A partícula e é utilizada para indicar a direção ou o destino do verbo de movimento contido na frase. O destino, nessa primeira frase, é o substantivo que vem antes da partícula, isto é, supa, supermercado, que devido a estar junto à partícula e, se torna para o supermercado, ou em direção ao supermercado. E o verbo de movimento usado na frase é ikimasu, que indica a ação de movimento ir. Portanto, ao traduzirmos literalmente a sentença, teríamos algo como: quanto a mim, para o supermercado, vou. Ou, quanto a mim, em direção ao supermercado, vou. Entretanto, uma adaptação mais adequada para o português seria: eu vou para o supermercado, ou eu vou em direção ao supermercado. Então, resumindo rapidamente a estrutura dessa frase, o tópico é watashi wa. Em seguida, o local de destino do verbo com a partícula, supae. E por fim, o verbo de movimento, ikimasu. E é importante destacar que a partícula e, para fazer sentido, necessita acompanhar tanto o substantivo que indique o lugar, neste caso, supa, quanto a frase conter um verbo de movimento. Mas o que seria esse verbo de movimento? Um verbo que fique dançando? Não! Esses verbos de movimento são verbos que indicam o deslocamento de algo ou alguém, de um local para o outro. Como, por exemplo, o próprio verbo ikimasu, que quer dizer ir para algum lugar. Ou o verbo kimasu, que significa vir para algum lugar. Ou até kaerimasu, voltar para o lugar de origem, conforme vimos na seção de vocabulários. Esses verbos normalmente pedem um lugar de destino para a sua ação, e esse local será indicado, conforme expliquei, pela partícula e. Mas vamos ver os demais exemplos do livro para fixar melhor essa explicação. Watashi wa kaisha e ikimasu. Watashi wa kaisha e ikimasu. Perceba que a alteração foi apenas do substantivo que indica o local de destino do verbo de movimento ikimasu, isto é, kaisha, empresa, seguido pela partícula e. Portanto, a tradução adaptada ficará: eu vou para a empresa, ou até eu vou em direção à empresa. A próxima frase, então, watashi wa Tokyo e ikimasu. Watashi wa Tokyo e ikimasu. Eu vou para Tóquio, ou eu vou em direção a Tóquio. Acredito que tenha ficado mais claro agora. Mas, para provar da necessidade de um verbo de movimento, quando há a presença da partícula e, vamos refazer essas três frases substituindo o ikimasu por kimasu, que é vir, mantendo, claro, todo o resto da frase. Então, watashi wa supa e kimasu. Watashi wa supa e kimasu. Eu venho para o supermercado, ou eu venho em direção ao supermercado. Depois, watashi wa kaisha e kimasu. Watashi wa kaisha e kimasu. Eu venho para a empresa, ou
eu venho em direção à empresa. Watashi wa Tokyo e kimasu. Watashi wa Tokyo e kimasu. Eu venho para Tóquio, ou eu venho em direção a Tóquio. E abrindo mais um parênteses aqui, pode até parecer meio bobo o que vou dizer, pois é uma informação bem básica, mas que algumas pessoas podem se confundir, principalmente quando estamos fazendo a frase numa outra língua. O conceito de ir e vir no português é trivial, pois inconscientemente a usamos no nosso dia a dia. Mas é importante deixarmos claro, pois quando estamos falando esses dois verbos em japonês, que não é a nossa língua materna, pode acabar se confundindo e usando uma ao invés da outra. Então, quando falamos supa e ikimasu, vou ao supermercado, é importante enxergar a seguinte imagem. Eu estou em um lugar, seja ele qual for, que não é o supermercado. E quando digo supa e kimasu, venho ao supermercado, a imagem é exatamente oposta. Ou seja, eu devo enxergar que eu estou no supermercado quando digo isso. Esse parênteses é importante, pois estamos falando de dois verbos que mostram um deslocamento físico, mas com perspectivas diferentes da pessoa que diz. Por exemplo, eu quero sair daqui e ir tomar sorvete. Então, eu vou ao shopping. Isso mesmo. Depato e ikimasu. Eu vou ao shopping. Eita, cadê a Heidi? Machi machi. Eu falei sério. Sempre que posso, eu venho ao shopping. Só para dar um exemplo mais real. Isso. Depato e kimasu. Eu venho ao shopping. Mas ok, exemplo dado. Então volta que precisamos continuar o episódio. Eu vou aproveitar e comer mais alguma coisa. Vai tocando aí. Beijos. Me traz pelo menos alguma coisa para eu comer. Grossa. Enfim, acho que ficou claro o uso de ikimasu e kimasu. Mas antes de finalizar esse grupo, há uma última frase destacada no livro, que é Anata wa doku e ikimasu ka? Anata wa doku e ikimasu ka? A estrutura teve uma pequena mudança, começando pelo tópico de watashi wa, quanto a mim, para anata wa, quanto a você. Em seguida, doko, que significa onde. Depois é mantida a partícula e o verbo ikimasu, finalizando com a partícula ka, que indica que a frase é uma pergunta. Desse modo, temos como tradução de forma literal, quanto a você, para onde vai? E de modo mais condizente com o português, para onde você vai? Observe que a estrutura é basicamente a mesma, mas o tópico passou a ser anata. Afinal, não farei uma pergunta a mim mesmo. Como também podemos colocar o nome da pessoa a quem a pergunta é dirigida, uma vez que, como já falamos anteriormente aqui, nas conversações cotidianas não é comum o uso do pronome anata por ser um pouco indelicado com a outra pessoa. Ou até, o tópico pode ser ocultado, se a conversa já está em andamento, ficando apenas doku e ikimasu ka? Quanto à partícula e, ela se mantém após o termo doko, pois doko nos mostra uma incógnita, isto é, uma dúvida sobre o local de deslocamento do verbo. Incógnita esta que será substituída na resposta. Pronto, estou de volta. E já com uma dúvida. E se eu quiser dizer que não vou a lugar nenhum? Que, aliás, é minha frase favorita. Mesmo se te disserem que tem algo grátis, por exemplo? Aí posso pensar no caso. Então, né? Ainda assim, esta pergunta é bastante relevante, pois quando desejamos expressar a ideia de não vou a lugar nenhum, podemos utilizar a seguinte expressão em japonês. Watashi wa doko e mo ikimasen. Watashi wa doko e mo ikimasen. Contudo, são necessárias algumas observações importantes. A primeira delas diz respeito ao uso da expressão lugar nenhum. Neste caso, utiliza-se a palavra doko, que significa onde, juntamente com a partícula e, que indica direção, conforme estamos estudando. Em seguida, é necessário acrescentar outra partícula, a partícula mo. E por fim, o verbo deve ser sempre conjugado na forma negativa.
Essa necessidade do verbo estar na forma negativa se dá uma vez que dokoemo só terá o significado lugar nenhum nessa condição. Uma vez que se estiver com o verbo na forma positiva, por exemplo, dokoemo ikimasu, o significado será eu vou para qualquer lugar. Ou seja, dokoemo tem dois significados. O primeiro, lugar nenhum, se o verbo que o acompanha estiver conjugado na forma negativa. E o segundo, qualquer lugar, caso o verbo estiver conjugado na forma positiva. Por isso, muito cuidado. Agora, a segunda observação diz respeito à própria partícula e de dokoemo, pois ela pode, e até deve, na maioria dos casos, ser ocultado, ficando apenas dokomo, não tendo qualquer prejuízo na interpretação. Por exemplo, watashi wa dokomo ikimasen. Eu não vou para lugar nenhum. Ou watashi wa dokomo ikimasu. Eu vou para qualquer lugar. Inclusive, você pode observar no material de apoio que a partícula e está sob dois colchetes. Por quê? Porque este e pode ser ocultado sem qualquer prejuízo na interpretação, como eu disse. Se você ainda não entendeu muito bem, retorne um pouco o áudio e escute novamente, prestando bem atenção. Inclusive junto ao material de apoio, onde há algumas ilustrações explicativas desses pontos. Agora, se estiver tudo bem, vamos fazer um pequeno treino para reforçar essa gramática. Para o primeiro exercício de hoje, avancemos para a página 43 do seu livro. Na seção do Renshu-shi, o treino C. Lá, iniciaremos o exercício 1, que consiste em formular uma frase de acordo com os lugares ilustrados nos quadros. Conforme mostrado no Re, o exemplo, temos o desenho indicando o Suupa, supermercado, ressaltando na frase Suupa e ikimasu. Suupa e ikimasu. Vou ao supermercado. Ou seja, deveremos apenas trocar o lugar antes da partícula e manter o restante. Então, realiza as 4 atividades e em seguida continuamos. Acredito que tenha sido bem fácil, mas vamos checar. Ichiban, número 1. O local ilustrado no quadro é o correio. Então a frase será Yubin-kyoku e ikimasu. Yubin-kyoku e ikimasu. Vou à agência dos correios. Niban, número 2. O segundo quadro nos mostra a loja de departamentos. Logo, depato e ikimasu. Depato e ikimasu. Vou à loja de departamentos. Sanban, número 3. O próximo quadro ilustra o banco. Então, Ginkou e ikimasu. Ginkou e ikimasu. Vou ao banco. E por último, Yonban, número 4. O quadro trata-se do Museu de Artes. Portanto, Bijutsukan e ikimasu. Bijutsukan e ikimasu. Vou ao Museu de Artes. É importante observarmos que em todas as frases eu usei a expressão vou ao lugar, referindo-me a mim mesmo na primeira pessoa. Contudo, essa mesma tradução poderia ser utilizada na terceira pessoa, como vai ao lugar, dependendo do contexto em que a frase é empregada. Isso acontece porque o sujeito da frase está oculto nesse exercício, deixando a interpretação a cargo do contexto. Lembrando que o contexto é extremamente relevante na língua japonesa e muitas vezes é necessário interpretar as informações que não estão explícitas. Além do mais, o verbo conjugado na forma masu, neste caso ikimasu,
pode ser traduzido para o futuro, como irei na primeira pessoa e irá na terceira pessoa. Entretanto, optamos por utilizar a tradução no presente, já que não haviam outros elementos na frase que indicassem que a ação ocorreria no futuro, como por exemplo a palavra amanhã, ashita em Nihongo. O segundo exercício é bem parecido com o primeiro, pois também vamos criar frases a partir das imagens dos lugares ilustrados nos quadros. No entanto, dessa vez teremos um novo fator, o momento em que a ação irá acontecer. Além disso, iremos formular duas frases. Uma pergunta questionando para onde a pessoa está indo naquele momento, e em seguida a resposta indicando o lugar específico que está representado no quadro. Isso significa que, além de considerar as imagens, agora teremos que levar em conta o tempo em que a ação ocorrerá. Vamos ver o re para poder entender melhor. No exemplo, é indicado o momento em que a ação aconteceu, kessa, que significa esta manhã. Nesse caso, como estamos nos referindo ao momento que já passou, o verbo deve ser conjugado para a forma mashita, que é o pretérito do verbo. A frase resultante então será kessa, doko e ikimashita ka? Kessa, doko e ikimashita ka? Para onde você foi esta manhã? A resposta, de acordo com o quadro, é supa, supermercado. Portanto, a frase de resposta será supa e ikimashita. Supa e ikimashita. Eu fui ao supermercado. Neste contexto, podemos entender que o verbo ikimashita, na primeira frase, ou seja, na pergunta, foi traduzido na segunda pessoa, como foi, já que estamos perguntando a alguém e não falando de nós mesmos. Na resposta, porém, a pessoa que responde está se referindo a si mesma. Então, o verbo ikimashita é traduzido como fui. Essa observação nos mostra que, no japonês, as conjugações dos verbos são mais simples, não havendo uma conjugação diferente para cada pronome, como acontece em português, o que facilita um bocado. No entanto, é importante ter cuidado, já que a nossa interpretação sobre quem está falando e quem está ouvindo ou respondendo em um diálogo deve estar sempre indicada por meio de palavras adicionais, na frase ou pelo próprio contexto. Portanto, é importante prestar sempre atenção. Por fim, vale ressaltar que a frase de resposta é iniciada por 3 pontos, indicando que tudo antes de supa pode ser ocultado. Isso torna o diálogo mais fluido e natural. Do contrário, a frase de resposta ficaria kessa supa e ikimashita. Eu fui ao supermercado esta manhã. E como kessa já foi apresentado na pergunta, ela é totalmente dispensável. Pois bem, se você já entendeu esse exercício, construa as frases e em seguida continuamos. Legal, vamos às sentenças. Ichiban. O momento dado é sengetsu, mês passado. E o local ilustrado no quadro é América, Estados Unidos. Então, sengetsu, doko e ikimashita ka? América e ikimashita. Sengetsu, doko e ikimashita ka? América e ikimashita. Para onde você foi no mês passado? Foi para os Estados Unidos. Niban. Neste o momento é Kino no gogo, a tarde de ontem, sendo o local do segundo quadro Toshokan, a biblioteca. Logo, Kino no gogo, doko e ikimashita ka? Toshokan e ikimashita. Kino no gogo, doko e ikimashita ka? Toshokan e ikimashita. Para onde você foi na tarde de ontem? Fui para a biblioteca. Sanban. Agora o momento é Raishu no Getsuyoubi, segunda-feira da semana que vem. Ou seja, estamos falando do futuro. Portanto, há uma atenção com a conjugação do verbo. Já no terceiro quadro temos a ilustração
Pawadenki, que é o nome de uma loja de eletroeletrônicos fictícia. Então temos Raishu no Getsuyoubi, doko e ikimasu ka? Pawadenki e ikimasu. Raishu no Getsuyoubi, doko e ikimasu ka? Pawadenki e ikimasu. Para onde você vai na segunda-feira da próxima semana? Vou ao Pawadenki. E por último, Yonban. Neste, o momento indicado é Senshu no Nichiyoubi, domingo da semana passada. E no quadro temos que a pessoa não saiu, ficando em casa, ou seja, não foi para nenhum lugar. Então teremos Senshu no Nichiyoubi, doko e ikimashita ka? Doko mo ikimasen deshita. Senshu no Nichiyoubi, doko e ikimashita ka? Doko mo ikimasen deshita. Para onde você foi no domingo da semana passada? Não fui a nenhum lugar. Perceba que neste caso, doko mo é usado junto com o verbo, que apesar de estar conjugado no passado, está na forma negativa, o que dá o significado de nenhum lugar, conforme falamos há pouco. E retomando uma dica de estudos, leia depois mais algumas vezes essas frases, tentando substituir as palavras referentes aos locais por outros que você já conheça. Assim, você não só aumenta seu vocabulário, como também memoriza essa estrutura gramatical mais eficientemente. Vamos voltar à página 42 do livro para analisarmos o segundo grupo de frases. No segundo grupo, podemos observar a mesma estrutura que acabamos de estudar. O tópico é introduzido com a partícula wa, seguido pelo nome de um lugar e, em seguida, pela partícula e, finalizando com o verbo que indica deslocamento. Essa estrutura significa eu vou para algum lugar. No entanto, há um elemento adicional nessa nova estrutura: a maneira como o deslocamento ocorre. Por exemplo, se a intenção é ir para a escola, deve-se especificar o meio de transporte que será utilizado, como carro, ônibus, trem, entre outros. Vamos então à primeira frase. Watashi wa basu de kaisha e ikimasu. Watashi wa basu de kaisha e ikimasu. Antes de mais nada, vamos traduzir o que já sabemos. Watashi wa, quanto a mim. Kaisha e, para a empresa. Ikimasu, vou. Ficando até agora, eu vou para a empresa. Já o novo elemento dessa estrutura é composto pelo substantivo basu, cujo significado já vimos anteriormente, ônibus, juntamente com a nova partícula, a partícula de. Embora essa partícula tenha várias funções que serão abordadas nos próximos episódios, neste caso, ela indica o meio de transporte utilizado para o deslocamento, ou seja, o ônibus. Portanto, a tradução completa de Watashi wa basu de kaisha e ikimasu é eu vou para a empresa de ônibus. Ou, como na segunda frase do livro, Watashi wa chikatetsu de kaisha e ikimasu. Watashi wa chikatetsu de kaisha e ikimasu. Eu vou para a empresa de metrô. E na terceira frase, Watashi wa jitensha de kaisha e ikimasu. Watashi wa jitensha de kaisha e ikimasu. Eu vou para a empresa de bicicleta. É importante reforçar que, quando houver a partícula de acompanhando um substantivo que se refere a um meio de transporte e o verbo na frase indicar o movimento, a partícula de indicará que esse substantivo é o meio de locomoção utilizado na ação do verbo, como podemos ver nesses outros exemplos. Basu de kairimasu. Basu de kairimasu. Volto para a casa de ônibus. Ou chikatetsu de
デパートへ来ました。地下鉄でデパートへ来ました. Vim para a loja de departamentos de metrô. Em resumo, a estrutura substantivo mais partícula de, seguido do lugar mais a partícula e, finalizando com o verbo de movimento, indica que o substantivo é o meio de locomoção. E se eu vou a pé? Se você pensou em usar a palavra ashi, que significa pé, mais a partícula de, vamos pensar de novo. Neste caso, falamos apenas aruite. Aruite, sem a necessidade do uso da partícula de depois. Usando a primeira frase de exemplo, teremos Watashi wa aruite kaisha e ikimasu. Watashi wa aruite kaisha e ikimasu. Eu vou para a empresa a pé. E ainda quando queremos saber de que forma outra pessoa vai para determinado lugar, usaremos a última frase do grupo 2. Anata wa nande kaisha e ikimasu ka? Anata wa nande kaisha e ikimasu ka? Como você vai para a empresa? Ou seja, usamos o nan, que já vimos em episódios anteriores e tem a ideia de o que ou qual, junto à partícula de, dando o significado de como ou de que forma se locomove. E mais um spoiler, nande pode ser compreendido, dependendo do contexto da frase, como porquê, no sentido de perguntar a razão da ação. Mas essa diferença é vista mais adiante. Por isso, reforço sempre de que o contexto em que a frase está sendo falada é tão importante quanto a própria frase em si. Então agora, vamos praticar mais um pouco. E aí, pessoas? Como vai essa minha audiência incrível? Espero que esteja aprendendo com o episódio de hoje. Mas antes de prosseguir, vamos dar um momento para respirar e apreciar o meu charme magnífico. Ah, e já que estamos aqui, deixe-me fazer uma pergunta importante. Por que diabos você ainda não está nos seguindo no Instagram? O que você está esperando? Uma mensagem divina dos deuses do podcasting? Lembrando que lá temos toneladas de conteúdo legal, atividades relacionadas aos episódios e, claro, a oportunidade de conversar comigo, a sua anfitriã favorita. Então, pare de enrolar e me siga. Ok, agora que resolvemos esse assunto importante, podemos continuar com o episódio. Mas, antes, não se esqueça, estou lá no Instagram esperando por você. Então não me deixe plantada, ok? Para praticar a última gramática, voltaremos à página 43 do livro Minna no Nihongo. Seguiremos a partir do exercício 3, no qual deveremos formular duas frases. A primeira deve ser uma pergunta sobre como a pessoa vai ao local ilustrado no quadro. E a segunda deve responder qual é o meio de transporte indicado também pelo desenho. Para compreender melhor, vamos ver o exemplo. Observamos que no quadro de exemplo a pessoa está indo para Kyoto. Então, a pergunta será: Nande Kyoto e ikimasu ka? Nande Kyoto e ikimasu ka? Como você irá para Kyoto? E para a resposta vemos, também no quadro, que a pessoa está indo de trem. Logo, a segunda frase será: Densha de ikimasu. Densha de ikimasu. Vou de trem. Reforçando que, como se trata de um diálogo, na resposta não há necessidade de repetir o Kyoto, pois ele já foi introduzido na pergunta, deixando ocultado pelos 3 pontinhos. Pois bem, agora tenta realizar as frases referente aos 4 quadros e em seguida continuamos.
E aí, foi fácil? Vamos conferir? Ichiban. O quadro nos mostra que a pessoa está indo de bicicleta para a escola. Então, Nande gakkou e ikimasu ka? Jitensha de ikimasu. Nande gakkou e ikimasu ka? Jitensha de ikimasu. Como você vai para a escola? Vou de bicicleta. Niban. Agora a ilustração nos mostra a cidade de Tóquio e o meio de transporte, avião. Então, Nande Tóquio e ikimasu ka? Hikouki de ikimasu. Nande Tóquio e ikimasu ka? Hikouki de ikimasu. Como você vai para Tóquio? Vou de avião. Samba. Este terceiro quadro nos é dado Kyushu, que é a ilha mais ao sul do Japão, e a pessoa vai de navio. Portanto, Nande Kyushu e ikimasu ka? Fune de ikimasu. Nande Kyushu e ikimasu ka? Fune de ikimasu. Como você vai para Kyushu? Vou de navio. E por fim, Yonban. No último quadro está ilustrado a estação de trem e a pessoa está indo a pé. Logo, Nande eki e ikimasu ka? Aruite ikimasu. Nande eki e ikimasu ka? Aruite ikimasu. Como você vai para a estação? Vou a pé. E como exercício adicional, sugiro que refaça essas frases pesquisando outros meios de transporte em japonês, como por exemplo, um teleférico, motocicleta, caminhão, helicóptero. Ou um foguete. Como assim foguete? Sim, foguete. Não é um meio de transporte? Como você acha que o povo vai para o espaço? Nadando? Ok, você tá certa, apesar de inusitada. Minasan, kyou wa dou deshita ka? E aí, pessoas, como foi hoje? Os assuntos que abordamos hoje são, na verdade, bem simples, mas muito úteis na conversação, bem como compõem os pilares para o entendimento da língua como um todo. Por isso, caso ainda ficou em dúvida, ouça novamente o episódio ou apenas a parte que não tenha compreendido. Para facilitar a sua busca, os tempos dos temas apresentados estão listados na descrição do episódio. Lembrando também da importância de continuar praticando as estruturas que aprendemos hoje, criando novas frases com outras palavras. E a propósito, também deixaremos no material de apoio mais algumas frases para você treinar. Tão importante quanto o conteúdo aprendido é a prática, pois ela é que vai te dar a capacidade de assimilação e principalmente a retenção da língua na sua cabeça. Por isso, nankai mo renshū shiyō. Vamos treinar várias vezes. Como de praxe, não posso finalizar o episódio sem antes falar das nossas redes sociais. Tanto no Instagram quanto no Facebook, sempre postamos alguns exercícios através de flashcards relacionados aos episódios do podcast para você continuar praticando. Para acessar, basta procurar por @tanoshipod com 2 i's. E ainda, caso você tenha algum amigo ou familiar que esteja estudando ou deseja aprender o idioma japonês, compartilhe esse podcast com eles. Assim, podemos multiplicar esse conhecimento com mais pessoas. E com isso, finalizo te agradecendo por ter nos ouvido até aqui. Arigatou gozaimashita. E te espero no próximo episódio. Vai, Adi, se despede aí. Claro! É isso aí, pessoal! Espero que tenham gostado desse episódio, tanto quanto eu gostei de fingir que entendi alguma coisa do assunto. Nos vemos num próximo, com mais conteúdo que provavelmente também não vou entender. Um beijo!